Olá, crianças, tudo bem? Eu sou Luiz Rivas e eu quero agradecer a possibilidade de trocar algumas ideias com vocês e eu recebi algumas perguntinhas e eu gostaria de responder para todos vocês as perguntas que chegaram por ser jornalistas por um dia. Olha que legal. Então, vamos lá às respostas. Primeira pergunta: qual é a inspiração para você escrever os livros? Bom, nós temos muitos livros escritos, já são mais de 50, e há muitas formas de nos inspirar. Né? No caso, por exemplo, quando temos livros com personagens muito conhecidos, aqui temos o Scooby-Doo, Salsicha, né? Então já tem um conceito, uma ideia pronta, apenas se adaptar esses personagens a histórias que tenham a ver muito com a bela doutrina espírita que nós estudamos. Então aqui temos os Flintstones e aqui temos toda a turma do Scooby-Doo vivendo uma evolução dos mundos, né? Do mundo primitivo aos mundos futuros. Agora, quando temos que criar histórias novas, por exemplo, nós temos aqui Kardec em quadrinhos. Então, são as histórias da codificação espírita transformadas todas em lindos quadrinhos. É mais ou menos assim. A gente já tem algumas histórias e a gente as adapta ou as transforma. Outra pergunta: Lupe existe na vida real? Lupe é o nosso cachorrinho. E aqui nós temos o Lupe. Olha, au, au, au. Que lindo o Lupe. Lógico, é pelúcia, é um personagem, né? E aqui nós temos a gatinha Oli, né? É a gatinha que está também, né? É personagens. Eles não têm real, eles são somente de criação para nossas histórias. Outra perguntinha: como você teve imaginação para criar todos os personagens e seus nomes? Bom, aqueles que já existem, tipo Kardec, não criei Kardec. Turma da Mônica também não foi criado Turma da Mônica, né? No caso aqui, também são personagens que já existem do Scooby-Doo. Né? Agora, no caso do Lupe, nós precisávamos ter um personagem fofinho, um cachorrinho, olha que lindo ele, né? Tudo redondinho, né? E uma companheira, a gatinha, né? Que é a nossa gatinha Oli. A gente vai criando e vai lembrando muitas histórias quando a gente era criança, né? É sempre importante tudo isso. Outra perguntinha: como você se tornou espírita? Foi no país onde eu nasci, no Peru, que eu conheci o livro chamado O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Para mim foi muito importante, porque com esse livro, quando eu tinha 17 anos, eu conheci, e foi isto que trouxe uma luz para a minha vida, porque eu aprendi a saber que poderia ter uma faculdade chamada mediunidade e que pode ser colocada ao serviço das pessoas. Então, me tornei espírita lendo o livro dos médiuns de Allan Kardec quando tinha 17 anos. Outra perguntinha: como foi trabalhar como escritor durante a pandemia? Bom, a pandemia ainda continua, mas a gente escreve em um momento que a gente não está saindo, viajando, então dá uma possibilidade da gente se recolher e poder trabalhar e estar criando. E muito gostoso, pois tem muito personagem, muitas historinhas divertidas, né? Com estes bichinhos. Fica muito legal, é muito bacana. Outra perguntinha: você é evangelizador? Infelizmente, não sou evangelizador. Né? Eu sou designer gráfico e utilizo o conhecimento, né, das artes para poder utilizar em favor, de forma didática, em favor da divulgação da doutrina espírita e muito apoiando, né, que muito precisa de material, que no caso são os pais evangelizadores. Você tem filhos? Sim, tenho 3 filhos. André Luiz, Luiz Sérgio e a minha filha Celeste. São os 3 filhos que eu tenho. Outra perguntinha. Aí tem uma questão também. Com a minha filha Celeste era pequenininha, a gente contava historinhas quando ela tinha 3, 4 anos. Então,
Ao contar muitas historinhas, todas as noites, isso deixou uma certa experiência para poder transformar e contar histórias para as outras crianças do mundo. Então, era isso que eu queria comentar. Como a difusão do espiritismo no Peru ainda é pouca, né? Já tem 8, 9 centros espíritas, hoje pela internet está divulgando muito, mas ainda não tem comparação com o Brasil, que aqui tem mais de 15 mil centros espíritas. O Peru ainda está iniciando. Outra perguntinha. Por que você veio morar no Brasil? Olha, eu acredito que já estava programado a minha vinda aqui, né? Eu conheci o Espiritismo no Peru, mas eu participei num congresso espírita que houve em Brasília e logo recebi uma proposta de trabalho aqui no Brasil. Morei em Salvador, depois em Brasília e agora estou no Rio de Janeiro, nas 3 capitais do Brasil. Olha que coisa. Como você conseguir fazer os livros da Turma da Mônica? Bom, na verdade, são somente os livros espíritas, né? Que já são 10 livros com a turminha mais querida do Brasil. É uma parceria com o nosso amigo Alan Mitchell, a editora Boa Nova, que apoiou esta iniciativa, e o nosso querido Maurício de Souza, que emprestou os personagens e os desenhos para fazer estes livros, né? Essa parceria tem já uns 5 anos, né? Já estamos com 10 livros e muitas crianças, né? Quase 400 mil obras já distribuídas no Brasil, no exterior, levando mensagens do bem para crianças de todo o Brasil. É uma coisa muito bacana. Tive a oportunidade de conhecer o Maurício já há uns 10, 12 anos, né? E conversamos e ele propôs transformar essas histórias que existem em livros. Então, foi uma tarefa que abraçamos com muito carinho. Você conversa com os espíritos? Na verdade, eles conversam comigo, eu escuto, né? É claro que com a prece a gente fala e faz pedidos. Mas algumas vezes, quando está tomando banho, quando um está acordando, está lendo alguma obra, vem um pensamento, vem uma frase, é muito interessante isso. Né? De uma forma muito inspirada, vamos chamar assim. Outra perguntinha. Como você decidiu se dedicar a fazer livros para as crianças? Ah, justamente isso. É o fato de ter estado com a minha filha Celeste, contando contos durante a noite, que criou esse hábito. Então, isso serviu para a gente poder criar outras historinhas com outras crianças, para outras crianças. Outra perguntinha mais. Qual livro você mais gosta? Que pergunta! Qual livro que eu mais gosto? Bom, tem vários, mas eu vou, como são já quase 60 livros, né? Eu vou falar 3. Vamos lá. O primeiro que eu escrevi chama-se Doutrina Espírita para Principiantes. É um livro para adultos que fala de todos os ensinamentos espíritas, mas em um formato didático, parece uma enciclopédia. Esse foi meu primeiro livro. Eu escrevi quando eu tinha 20 anos, mas só foi publicado 10 anos depois, quando fez 30 anos. Foi publicado. Já está em vários idiomas, traduzido, muito legal. Um segundo livro que posso chamar, que eu gostei muito, é o Meu Pequeno Evangelho, com a Turma da Mônica, pois com esse livro, né, são quase 150 mil famílias que têm adotado para fazer evangelização, o estudo, é uma coisa muito bonita. Então, o segundo que chamaria atenção seria o Meu Pequeno Evangelho. E um terceiro, um livro para jovens adultos, Transição Fácil. Pois é a maior pesquisa que já fiz na minha vida sobre esse período da transição planetária. A Terra está mudando para ser um mundo melhor. Então, fez um análise, né, com base nas psicografias de Chico Xavier e foi tudo graficado para mostrar que a metade deste século o planeta entra em nova fase. Uma fase mais bonita, chamada de mundo de regeneração.
Mais outra pergunta: qual é o seu personagem preferido da Turma da Mônica? Oh, meu Deus, qual é o meu personagem preferido? Todo mundo falaria Cebolinha, né? O Cascão, mas eu vou falar a Marina, porque como ela pinta, desenha, e eu me identifico também com isso, então eu falaria a Marina. A Mônica vai parar de bater no Cebolinha? Olha, eu não sei se a Mônica vai parar de bater, mas quando eles estão na turma da Mônica jovem, já a Mônica não bate no Cebolinha. Então é uma coisa positiva. Quando eles ficam adolescentes, né, já jovens, né, já não bate mais no Cebolinha. Então, já vai uma informação. E a última perguntinha. O que levou você a fazer livros espíritas? Bom, primeiro que quando eu conheci a doutrina espírita, achei uma luz na minha vida e achei tão boa, tão bonita, que quis compartilhar com as outras pessoas. Então, foi isto. Como é uma coisa que me faz bem, a gente quer falar para os outros. Quando uma pessoa conhece um bom restaurante e acha a comida muito boa, imediatamente avisa a seus amigos. Igual acontece com a doutrina espírita. É o alimento da alma. Então, se te alimenta bem, você quer falar com teus amigos, que é uma coisa que te nutre, que te ajuda e te ajuda a ser uma pessoa melhor. Então, é isso. É o bonito de divulgar uma coisa que a gente gosta e nos traz muito bem. É isso, meus amigos. Eu queria agradecer a oportunidade, sempre o trabalho ao lado do Mestre Jesus e Allan Kardec. Esse é o nosso trabalho e, claro, né, tem muitas mensagens, obras de grandes médiuns como Chico Xavier, entre outros, né, e sempre apresentar de uma forma divertida, aqui no caso do Lupin e a gatinha Oli, personagens dos nossos livros também. Recebam um grande abraço e, mais uma vez, muito obrigado. Até mais.